Prezados irmãos, queridas irmãs, que o Mestre nos acolha em seu coração mais uma noite de quinta-feira, a que possamos ter os nossos recursos reconstruídos e tenhamos cada um condições de colaborar com Ele nessa grande tarefa das quintas-feiras. E em sendo assim, vamos iniciar os nossos estudos, já que nós estamos reunidos na Escola do Senhor. E na sequência dos nossos estudos, hoje nós vamos convidá-los a abrir o Evangelho no capítulo 18º. Nós vamos iniciar o capítulo hoje. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E de nossa parte, nós tivemos que abrir mão de alguns minutos, porque alguém nos chamou lá fora e de repente não deu o nome. Eu falei, na hora que eu sair, eu atendo. Eu não posso sair daqui agora. Mas quando o pai veio e me levou, porque eu não podia deixar de encontrar a pastora Maria Marta, pretinha, criada na fazenda, à sombra da escolinha evangélica que lá funcionou há muito tempo, e que daqueles dias até agora entrou para uma escola evangélica, fez diversos cursos e hoje é diplomada pastora. Tem o seu carro próprio, tem a sua vida própria e faz 8 ou 10 dias que está na região fazendo palestra nos seus tempos devidos. E eu não podia deixar de encontrar essa criatura e abraçá-la, o que aconteceu agora há pouco, com muita emoção de nossa parte e com certeza da parte dela, porque nós precisamos os dois enxugar as lágrimas. Gente, é o ecumenismo mediúnico instalado na Terra como ferramenta do Senhor a que o rebanho se realize com urgência. Para Ele, único pastor de todos nós, 21 bilhões de almas que residimos no planeta Terra, no corpo ou fora do corpo. Que maravilha! Maria Marta pregando evangelho nas escolas evangélicas, e ainda há pouco falávamos nós dois muito rapidamente sobre a ação do Espírito Santo, dos Espíritos protetores, enfim, do Espírito do Consolador, que é a mesma força emanada do coração de Jesus, a que nós, em qualquer situação de religiosidade, possamos entender um pouco mais a nosso respeito, a respeito do outro e a respeito da vida. Dia desses falei com vocês sobre o ecumenismo mediúnico, nascido naquela tarde em que o Senhor questionou um pequeno grupo dos primeiros seguidores que pensava o povo a seu respeito. E vocês sabem da história, já li e repeti muitas vezes, mas existem alguns que estão chegando pela primeira vez e vai aqui a repetição da lição. Perguntou para um dos 5 ou 6 que se reuniu com ele naquela tarde, o que o povo pensa a meu respeito? Uai, Senhor, eles acham que sois um dos profetas que voltou. O outro, eles acham que sois Elias reencarnado. Nessa hora, Simão Pedro, médium extraordinário, estava para a gente entender como o gatinho, quando a gente passa a mão nele, ele está fluindo. Eu estava naquela situação, com certeza para cima da sandália, suspenso, naquele êxtase. E o Senhor então pergunta, e tu, Simão, que pensas a meu respeito? Vós sois o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado sois, Simão, filho de Jonas, porque não foste tu quem o revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra
da mediunidade, é claro, da paranormalidade do ser humano, é claro, edificarei a minha igreja. E hoje, 2008 anos depois, as coisas estão acontecendo numa velocidade espantosa. Contei para vocês, vou repetir porque é lição, e quando a gente fala com fatos, não tem como ser desmentido, e não estamos aqui para fazer poesia, contando fatos acontecidos. Dia desses, resolvi não tomar mais remédio nenhum. Falei, chega, tem remédio que estou tomando faz 8 anos, eu vou parar com tudo, Deus sabe o que eu preciso. A minha cunhadinha mais nova, que mora no Paraná, pertinho de Curitiba, carismática, médium, naqueles dias telefona para minha esposa, fala para o doutor Ramon, fala para o Ramon não deixar os remédios não. Olha, como é que ela ficou sabendo lá? Para ele dar muita atenção para o Salmo 38. Eu não lembro, Salmo 30, eu fui ler o Salmo, lá está escrito assim, o médico foi criado por Deus para dar assistência, o farmacêutico foi inventado por Deus para dar assistência, o cientista, e, meu Deus, eu fiquei com uma vergonha da minha atitude e voltei para os remédios e estou numa paz, numa felicidade. Mas o que é isso? É o ecumenismo mediúnico. A minha cunhadinha, casada, tem 3 filhos, 4 filhos, é médium. E ela telefonou e deu a mensagem, e a mensagem serviu. E assim está acontecendo nos 4 cantos do planeta, nos 4 cantos do Brasil e nos 4 cantos da nossa cidade da Franca. Catecúmenos impondo mão e fazendo cura, carismáticos dando informação, orientação e receita, benzendo água e vai por aí afora. A paranormalidade do Pedro, que é o órgão que todos nós carregamos, todos somos mais ou menos médios. Em cima dessa ferramenta, o Senhor está trabalhando o rebanho. Maria Marta vai viajar essa madrugada e vai com Deus, porque é uma missionária dos evangélicos. Quando ela usa esse negócio aqui, ela não sabe o que ela está falando. E ela impressiona as massas e as multidões nas suas pregações. Gente do céu, nós vivemos um momento maravilhoso da nossa vida. Nós já temos condições de entender um pouquinho dessas questões que eu acabei de colocar. E Pedro, o primeiro Papa, nada disso. Pedro, médium, em cima da mediunidade, edificarei a minha igreja. Hoje não existe em Franca um lar que não tenha alguém com paranormalidade, ou seja, com mediunidade ou trabalhada, ou no serviço, ou mediunidade perturbada, perturbando a família. Por que nós estamos reunidos no centro espírita? Porque o espiritismo veio explicar nossas mazelas. E uma vez que nós entendemos o nosso problema, ele deixa de ser problema para ser experiência, para ser aprendizado, para ser lição. Colocadas essas questões, vou puxar a cortina da particularidade das coisas que falei até agora. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º. Algo que nos chama a atenção para algo muito importante nascido ou surgido há 2008 anos. Numa daquelas tardes cálidas da Galileia distante. A parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus:
O reino do céu se assemelha ao rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Estes, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Como eu gostaria de ler o comentário do professor Allan Kardec, a que a gente entendesse profundamente e de uma vez por todas essa parábola. Isso aqui já foi tratado nesta casa umas 5 ou 6 vezes nesses 20 e poucos anos. Lições repetidas e repetidas e repetidas, para que essa cabecinha dura consiga entendendo, pôr em prática os ensinamentos. Mas nós vamos deixar o item 2, que são as explicações do professor Hipólito, porque eu tenho mais assuntos a serem tratados com vocês nesta noite. Não quero cansá-los, mas nós temos que passar a mensagem, e é para isso, principalmente, que nós viemos à escolinha do Senhor, encarnados e a multidão que está nos ouvindo. Eu havia separado aqui, porque hoje pela manhã, com Dona Lília, no nosso culto, muito rapidinho, de 5, 10, no máximo 15 minutos, a gente toma o lanche, ela lê alguma coisa, eu leio alguma outra coisa. E isso, ao longo do tempo, tem feito com que a gente não escorregue para fora do trilho. Se escorregar com todo esse material, então, meu Deus do céu, só um planeta inferior e primitivo para poder acolher a nossa alma. Mas o título da mensagem nos chama a filosofar. A razão da dor. Quem nunca sentiu dor? Duvido que exista alguém na sala que nunca sentiu dor. Encarnados e desencarnados. E vamos então à mensagem que é de Nélio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, fazendo parte do livrinho Jesus no Lar. Um livrinho maravilhoso, composto de 50 capítulos. E é só ensinamento.
mensagens curtinhas que cabem em qualquer lugarzinho da nossa cabeça e ali começa a crescer e começa a tomar conta da nossa alma e começa a tomar conta do nosso coração e de repente a gente, com a repetição da lição, está fazendo aquilo que a lição ensina. E é assim que eu me entendo nessa escola abençoada do Senhor. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não é o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou a interlocutora com um olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Olha, gente, que lição! Acho que já podia parar aqui, não precisa ler mais nada, nós já entendemos por que surge a dor. Vamos lá. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava a explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. O anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos inferiores que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conto, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o
com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-lhe a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior, estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, com toda essa tutela do anjo, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel, a antiga funcionária de Cusa, expressasse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Ney Lúcio, através do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. E, com a graça de Deus, com o silêncio de vocês, com tudo que cerca a importância da nossa singela reunião de quinta-feira, passamos a vocês um recado importante. Por que da dor? Todos nós, vou tentar rapidamente fazer um retrospecto. Todos nós que aqui estamos reunidos, pobres, ricos, diferentes nos seus sentimentos, nas suas qualidades de alma e tudo mais, reunidos num ambiente, tivemos a mesma origem. Quando? A ciência está chegando lá para explicar. 3,5 bilhões de anos atrás, na singeleza da forma mais simples de se manifestar na matéria, a monera, a ameba, o ser unicelular. A Bíblia diz, alegoricamente, que Deus soprou nas águas. Nessa hora, nós surgimos aos bilhões. Moneras que começava a caminhar no seu crescimento mental, espiritual e de conhecimento e de experiência ao longo da cauda anímica, passando por todos os animais,
por todas as formas de vida na Terra. Com certeza chegamos, não sei se é no macaco, ou no elefante, ou no cavalo, não sei qual é o mais inteligente. E aprendemos tudo como seres irracionais. Ricos de experiência, fomos levados para a espiritualidade e lá, por trabalhos magnéticos, segundo Emmanuel, nós adquirimos a consciência. Meu Deus, eu existo. Nós nos apalpamos pela primeira vez. Não existia corpo físico mais. Era a centelha divina, sem peso, caminhando dentro do universo do Pai com a velocidade do pensamento e com a liberdade do pensamento. Continuamos a nossa evolução fora da Terra, fora do mundo material, aprendendo lições, contribuindo para fazer com que as leis se cumprissem, de chover, de não chover, de estações, e de governo de planetas pequenos e de planetas grandes. Mas, de repente, a razão da dor surgindo agora. De repente, anjos que nós éramos, de repente nós, peraí, que Deus, que nada. Eu sou o que eu sou porque eu consegui essa história toda. Nessa hora, todos nós quebramos a harmonia da lei. E deixamos de merecer aquela vida maravilhosa, onde nós nos locomovíamos com a velocidade do pensamento, de um planeta a outro, de um sistema solar a outro. Não existia nada tolhendo a nossa liberdade. Mas ferimos a harmonia da lei e caímos. A Bíblia fala alegoricamente da expulsão do anjo do paraíso. Somos nós. E a prova científica dentro da doutrina espírita está aqui no frontal, e de cada um, sem exceção. Guardamos aqui milhões de neurônios que nós não usamos. E a ciência atônita não sabe porque o ser racional possui essas células que não têm função. O cientista pega o macaco, o ser irracional mais evoluído, disseca-o. Todas as células da cabecinha correspondem a funções do corpo. O ser humano tem milhões de neurônios que ele não usa. Mas por que existe? Por antecipação. Emmanuel vem e nos explica. Essas células guardam o conhecimento que nós tínhamos antes da queda. Antes do anjo se transformar em ser humano, que é o acidente na caminhada evolutiva da criação. Se nós não tivéssemos caído, não existiria ser humano. Livre na sua liberdade de ir e vir. O corpo é uma cadeia, é uma gaiola que me prende. E quantas vezes, depois de um dia de trabalho e de atividades, eu sonho em deitar e dormir, porque o meu espírito quer sair do corpo e buscar contato com criaturas iguais, em que um alimenta o outro. São fenômenos psicológicos que acontecem com todos nós. E hoje, graças a Deus, graças ao Espiritismo, o Consolador que o Senhor prometeu que mandaria, porque ainda agora há pouco eu li para vocês a parábola das bodas. Ele falava por parábolas, historinhas, mas eram muito pequenos, infantis para entender. Hoje, mercê da bondade dele, e com a ajuda do Consolador, nós temos encontrado respostas para todas as questões que surjam nessa cabeça. Por que da dor? Está lá a expulsão do anjo. E a dor?
É uma ferramenta que Deus usa para educar a nossa alma, pondo-nos no caminho. E qual é o caminho? Gente do céu, o Senhor Jesus veio e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Senhor foi um cientista, e eu pergunto para vocês: não. Pelo conhecimento que ele tinha, ele até deveria ter manifestado cientificamente a sua doutrina. Mas não. Ele foi só sentimento, amor. E esse é o caminho. Tanto que o Consolador ditou algumas normas. Fora da caridade não há solução para os nossos problemas. Somos o pássaro de asa quebrada. E com uma asa só não temos condições de voar. Mas na medida que trabalhemos em benefício do bem comum e desenvolvamos a asa do amor, nós vamos usar novamente os recursos que estão aqui congelados, conquistas individuais e de cada um de nós nos lobos frontais. Vamos merecer usar todo esse patrimônio e vamos voltar para aquela situação com experiência adquirida, com duas asas enormes e estabelecer os grandes voos de um planeta a outro, de um sistema solar a outro. Enfim, meu Deus, vamos sonhar com essas questões. E se alguém tiver alguma coisa que me explique melhor a razão da dor, me traga, porque até agora não encontrei nada que pudesse igualar. Religiões existem por aí que mandam a gente sofrer para merecer o céu. Essa não é mais, graças a Deus, a minha. E com certeza é de nenhum de vocês. E para encerrar, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, também meditada na manhã de hoje com a minha companheira. E se intitula Caindo em Si. Que coisa maravilhosa. Emmanuel, através do queridíssimo Francisco Cândido Xavier. Mensagem que nós já devemos ter lido algumas vezes, mas que o ensinamento é tão profundo, tão objetivo, tão lógico e tão necessário que nós vamos repetir a lição. Caindo em si. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, está escrito assim, abre aspas, caindo, porém, em si. Fecha aspas. E Emmanuel escreve, a que meditemos essa maravilha. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar em Salvador a retificação. Que personagem? Esse nome que eu vou citar. Maria de Magdala. Pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Maria de Magdala. Um monumento no Evangelho. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino.
Entretanto, caindo em si, ou se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Emmanuel nos diz numa outra mensagem que a prece mais agradável ao Criador chama-se trabalho. Não importa se é remunerado na terra, se é remunerado na espiritualidade, se não é remunerado em lugar nenhum. Importa que no trabalho tenhamos a nossa cabeça ocupada, porque a cabeça ocupada não cria problema para si e nem para os outros. Já disse alguém com muita sabedoria que cabeça desocupada é oficina de Satanás. E nós temos procurado, dentro do nosso viver, trabalhar a nossa alma, o nosso coração, a fim de que não tenhamos horas vazias. Porque quando pinta meia hora que vai ser vazia, eu adormeço no corpo e saio do corpo para buscar informação com os amigos espirituais. Vamos trabalhar, vamos construir o reino do Senhor no chão da terra, um planeta maravilhoso. E que Ele nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado, vocês me ouvirem.